Olá pessoal, tudo bom? Vamos conhecer um pouco sobre o acidente com a baleeira em uma unidade da bacia de campo denominada Ocean Ambassador. No dia 7 de maio de 2010, às 10 horas da manhã, a plataforma Ocean Ambassador encontrava-se na bacia de Campos, a 80 milhas náuticas da costa de Cabo Frio, realizando exercício de lançamento com a sua baleeira número 2, em cumprimento da regra 19 do subparágrafo 3.3.3 da Convenção SOLAS. Quando, no içamento dessa baleeira, após ter realizado os testes de motor e sistema de borrifo, já quase na altura do convés principal, ou seja, o convés da baleeira, as mesmas soltou-se inicialmente do olhar conectado no gato de proa, do mecanismo de liberação 555, permanecendo na vertical por alguns momentos, quando o gato de popa, que naquele momento suportava toda a carga da baleeira, liberou-a para uma queda livre no mar a uma altura de aproximadamente 30 metros. De acordo com a norma 1 do Departamento de Portos e Costas, na seção 2, embarcações de sobrevivência e de salvamento, no seu capítulo 4, material de segurança para embarcação, na seção 1, no item 0405, na linha B, a baleeira acidentada é enquadrada como embarcação de sobrevivência, que é o meio coletivo de abandono da embarcação ou plataforma marítima, em perigo, capaz de preservar a vida de pessoas durante um certo período enquanto aguarda o socorro. Por ocasião da realização da perícia, a plataforma estava operando em mar aberto e apresentava bom aspecto geral. A dotação de material de salvatagem de bordo, incluindo a baleeira número 2, que havia se acidentado, atendia a todos os requisitos estabelecidos nas normas em vigor e estava aparentemente em bom estado de conservação. A plataforma havia sido inspecionada em 17 de novembro de 2009 por inspetores navais da DPC, não apresentando nenhuma deficiência relativa à salvatagem. A baleeira número 2, que havia caído ao mar, ainda se encontrava na água emborcada e segura a contrabordo de um rebocador de apoio, para evitar que seu naufrágio em virtude das avarias decorrentes da queda, de aproximadamente 30 metros. Devido ao seu posicionamento e ao risco de novos acidentes, não foi possível o embarque dos peritos para verificar a dotação de material a bordo da baleeira. Pelos mesmos motivos, também não foi possível a realização de testes com sistema de propulsão e de governo. A lista de pessoal embarcado, o POB, contém nome e funções de todas as pessoas a bordo da plataforma no dia do acidente. De acordo com o registro, o mestre de cabotagem acidentado e falecido no acidente havia embarcado na plataforma no mesmo dia do acidente, por volta das 10 horas da manhã. Pelo tempo decorrido entre o embarque do mestre e o acidente que ocasionou seu falecimento, concluíram os peritos que o mesmo não teve tempo suficiente para receber a passagem do serviço, e nem tampouco para ler o livro de registro do mestre, com suas anotações do outro que estava trabalhando no dia anterior. A unidade oficial no momento do acidente não cumpria o previsto no cartão de tripulação de segurança, que determinava a existência a bordo de um oficial de náutica, exercendo efetivamente a função de oficial, seria o Deck Officer. Esse oficial é o responsável pelos equipamentos de salvatagem, de acordo com o disposto no artigo 0404 da norma 13. Ter sob sua responsabilidade as embarcações auxiliares de salvamento, seus palamentos, bem como os aparelhos de lançamento. De acordo com as informações obtidas pelos peritos no local do acidente, estava em andamento um exercício de rotina de lançamento da baleeira no dia 17 de 5 de 2010. O exercício consistia em arriar a embarcação de sobrevivência número 2, a baleeira, até a água, testar o seu motor e tornar a içá-la de volta para a unidade offshore. Essa atividade estava sendo realizada em cumprimento da regra 19 do subparágrafo 3.3.3 da Convenção SOLAS. E previamente ao exercício com a baleeira propriamente dita, foi arriado o bote de resgate para avaliar as condições do mar, após o que, sendo considerado adequada, deu-se início ao exercício propriamente dito. A baleeira número 2 foi arriada com 4 pessoas a bordo e colocada na água sem que fosse desconectado os cabos do turco, por decisão do OIM, o gerente das instalações offshore, preocupado com a correnteza. Após a realização dos testes no motor e no sistema de borrifo, que foram considerados satisfatórios, foi dado o início ao içamento da embarcação de volta para o seu local de estivagem a bordo da unidade offshore.
A cerca de 1 metro acima da água foi parado o içamento da embarcação para a verificação dos gatos, sendo executada pelos tripulantes da baleeira e dado pronto para o reinício da subida. Quando a embarcação de sobrevivência estava a cerca de 2 metros do convés da baleeira, teve o içamento novamente interrompido, desta vez em função das oscilações provocadas pelo balanço da plataforma. Foi quando se escutou um forte ruído e o olhar do cabo do turco conectado ao gato de proa do mecanismo de liberação 555 soltou-se, fazendo com que a baleeira assumisse uma posição vertical, ficando sustentada somente pelo gato de popa por alguns momentos, quando então esse também liberou o olhar, permitindo que a baleeira caísse ao mar de uma altura de 30 metros, emborcando na água e rolando em seguida para um dos bordos. O bote de resgate foi guarnecido e arriado para resgatar os tripulantes acidentados. A baleeira avariada foi atracada a contrabordo de um rebocador de apoio, onde permaneceu até ser içada e colocada a bordo do mesmo, para ser transportada para um estaleiro no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. Diante da constatação que havia necessidade de desmontar o sistema de acionamento do gato, a baleeira foi transportada para a base de operação da Brasdril, em Macaé. Consequências do acidente. Acidentes pessoais. Ocorreu a morte de 2 tripulantes e ferimentos em outros 2 que foram removidos para atendimento médico em hospital da cidade do Rio de Janeiro. Danos materiais da baleeira acidentada. O castelo de proa com fissuras e trincas ao redor do reforço do orifício de passagem da barra de fixação do dispositivo 555. Casco, a proa com grandes rasgos, trincas, fissuras e ranhuras. O interior com avaria nos comandos de manobra e acionamento do motor da baleeira número 2. Avaria no cabo acionador do dispositivo 555, a popa, que foi cumprido pela barra de fixação do 555 contra o casco da baleeira. A perícia da baleeira foi realizada no pátio da empresa Sermetal, no Rio de Janeiro, com acompanhamento da Brasdril, e o funcionamento, a montagem e desmontagem do dispositivo 555 foi demonstrado pelo representante do fabricante que veio ao Brasil exclusivamente para esse fim. Estes procedimentos foram testemunhados pelos peritos, investigadores da DPC, pelos vistoriadores navais, grupo de apoio técnico da DPC, representantes do armador, das sociedades classificadoras e das agências nacionais de petróleo. Durante a demonstração com o mecanismo de liberação 555 novo, foram apresentadas aos presentes as 2 posições de operações da alavanca acionadora, conforme consta no Manual de Operação e Manutenção do fabricante do dispositivo. A posição verde do gancho fechado ou gato armado é a posição obrigatória para que a baleeira esteja conectado ao cabo do turco. A posição vermelha, gancho aberto ou gato desarmado, é a posição na qual a baleeira pode ser desconectada do cabo do turco. Essas indicações de operação cumprem o disposto no Código Internacional de Equipamentos Salva-Vidas, a LSA, na edição de 2010, no item 4.4.7.6.5, que diz que, se for utilizado um código de cores, o verde deverá indicar um gato corretamente rearmado e o vermelho deverá indicar o perigo de uma ajustagem imprópria ou incorreta. Da análise dos dados obtidos, constata-se que a posição do gato, quando da faina de içamento da baleeira, deve ser totalmente fechado com a alavanca do dispositivo de acionamento na posição vertical. Durante a perícia realizada, foi verificado que a posição do gato de proa da baleeira acidentada apresentava uma abertura de 24,5 mm entre o gancho e o retentor do mecanismo de proa. A avaliação inicial dos peritos é que essa abertura permitiria a passagem do olhar do cabo do turco. Entretanto, essa folga foi verificada após o acidente, não se podendo afirmar que era preexistente ao evento. Em virtude da embarcação de sobrevivência ter caído em queda livre de uma altura de 30 metros, não há como afirmar com certeza se em algum momento durante o exercício a alavanca foi parcialmente acionada, ficando na posição inclinada em torno de 45 graus e, consequentemente, ocasionando a abertura parcial do gato. De acordo com o Manual de Operações e Manutenção do Fabricante de Liberação, mesmo que houvesse algum toque acidental por parte de qualquer tripulante,
a alavanca não atuaria em virtude do sistema estar travado, pela ação da força do peso da embarcação de sobrevivência. Foi observado pelos peritos que não existia a bordo da plataforma um exemplar do manual mencionado onde os procedimentos acima citados estão descritos, além de ter verificado ainda que no sistema informatizado de manutenção do armador também não havia procedimento de manutenção do mecanismo de liberação em questão. A baleeira tem um peso aproximadamente de 4 toneladas. A dúvida que persiste é relativa à causa que levou ao desprendimento do olhar do turco, que estava preso ao gato da baleeira, estando ela suspensa sob a ação do seu próprio peso. Não há relatos de acionamento acidental ou proposital da alavanca no interior da embarcação, o que, segundo o fabricante, seria impossível acontecer antes da baleeira flutuar. Durante a perícia, foi perguntado pelos investigadores do acidente ao representante técnico do fabricante do mecanismo de liberação 555 se era normal a existência de uma pequena abertura no gato do dispositivo, e o mesmo respondeu que o normal é que ele esteja totalmente fechado. Ao final da análise, concluiu-se que não houve rompimento dos componentes do dispositivo de içamento, podendo-se afirmar que o olhar passou pela folga entre o gato do mecanismo de liberação e o retém de segurança. Folga essa excessiva em desacordo com o preconizado pelo Manual de Operações de Manutenções do fabricante do mecanismo. Também pode-se afirmar, pelas declarações de tripulantes da plataforma, que havia desconhecimento por parte da tripulação do sistema de liberação da baleeira, o 555, também como da sua manutenção, condições de funcionamento e principalmente da abertura de aproximadamente de 11 mm do gato do dispositivo. Pela análise das evidências, observações e indícios, não havia avaria nos componentes do mecanismo de liberação do 555 e do olhar que provocasse o acidente em questão, assim como o guicho do equipamento de lançamento da baleeira era acionado por um motor capaz de içá-lo da água com toda a sua lotação e toda a sua dotação de equipamento. Como a baleeira estava sendo içada com 4 pessoas a bordo no momento de sua queda, verifica-se que não houve sobrecarga no motor de içamento. Identificou-se também que não houve passagem no olhar pela folga existente entre o gancho e o retentor. Conclui-se que a causa determinante do acidente foi a incorreta ajustagem do mecanismo de liberação do 555, motivada pela falta de acesso a material técnico sobre o equipamento a ser operado, a ausência de treinamento do pessoal embarcado e falha na gestão de segurança, assim como inexistência de interesse desses mesmos profissionais em solicitar o material ao armador. Apesar dos mecanismos de liberação de carga instalados na embarcação salva-vidas serem considerados seguros se operados e mantidos adequadamente, nos últimos anos diversos relatórios de investigação de acidentes têm sido publicados em todo o mundo, destacando o elevado número de acidentes envolvendo baleeiras, causado por falha de mecanismo de liberação, durante o treinamento da tripulação, por falha de manutenção planejada e falha nas inspeções das baleeiras como um todo. Os sistemas de liberação da embarcação de salvamento são mecanismos complexos, que devem satisfazer os requisitos da Convenção Internacional para salvaguardar a vida humana no mar, SOLAS. Ao longo dos anos, a maioria dos acidentes tem sido atribuída a uma falta de compreensão de como esse equipamento funciona em relação à liberação satisfatória da embarcação salva-vidas durante o lançamento e a sua reconexão e segura e eficaz de volta à unidade offshore. Danos e acidentes podem resultar de qualquer uma dessas operações se os tripulantes não estão familiarizados com os procedimentos operacionais e não conseguem entender os princípios de funcionamento do mecanismo. Um cuidado especial deve ser tomado para garantir que os gatos estejam conectados ligados aos olhares de elevação e o mecanismo de funcionamento esteja travado no lugar antes de começar a faina de lançar ou içar a baleeira. Além disso, os mecanismos de liberação de carga devem ser mantidos regularmente por pessoas treinadas e qualificadas para garantir que o acidente não resulte em mau funcionamento. A formação de uma pessoa não quer dizer necessariamente que ela domina e ela tenha conhecimento sobre o manuseio do equipamento.
Pelos fatos compilados, fica claro que a inexistência do manual de operação e manutenção do fabricante a bordo, acrescido da falta de uma apresentação do funcionamento e manutenção do equipamento pelo fabricante quando de sua instalação a bordo, permitiram, por imperícia dos tripulantes encarregados da operação de manutenção e adestramento da tripulação, que o mecanismo de liberação do 555 não estivesse com a regulagem correta, isto é, que apresentasse uma folga que excedia a máxima permitida, de forma que o escape do óleo através da folga foi a causa do acidente. Acionalmente, verificou-se que o manual de operações e manutenção do fabricante não é claro quanto ao processo de regulagem da folga por intermédio da posição do cabo. No que se refere à imperícia dos tripulantes, das tripulações do navio, só é esperada a participação em programas semanais e mensagens de rotinas de inspeção e manutenção identificada pelo fabricante. Toda outra manutenção, incluindo o teste operacional anual do mecanismo de liberação com carga, deve ser realizada por pessoas certificadas pelo fabricante. Com relação ao treinamento, de acordo com o disposto no capítulo 5 do Código ISM, a companhia deve identificar potenciais situações de emergência a bordo e estabelecer procedimento para respondê-las, e deve estabelecer programas de treinamento, adestramento e exercícios para preparar para ações de emergência. O capítulo 10 desse mesmo código identifica a necessidade da empresa preparar programas para manutenção adequada de forma a satisfazer todas as exigências regulamentares. O sistema de gestão de segurança deve incluir medidas específicas destinadas a promover confiabilidade de tais equipamentos ou sistemas, verificando-se então que o acidente em questão poderia ter sido evitado caso estivesse sendo observado as diversas orientações mencionadas.